Lady Jane Grey ficou conhecida como a Rainha dos 9 Dias por ser uma figura trágica na história da Inglaterra. Só para contextualizar, o rei Henrique VIII teve 3 filhos que herdariam o trono na seguinte ordem: Eduardo, Mary e Elizabeth. Cada um era filho de uma esposa diferente que tinham visões religiosas diferentes. Após a morte de Henrique VIII, seu filho Eduardo, um protestante fervoroso, assumiu o trono. Como ele ainda era menor de idade, o seu governo foi controlado por regentes até que atingisse a fase adulta. É aqui que entra a história da Jane. Ela vinha de uma família nobre. O seu pai era Henry Grey, primeiro duque de Suffolk, e a sua mãe, Lady Frances Brandon, era filha do duque Charles Brandon e Maria Tudor, irmã do Henrique VIII. Isso fazia da Jane bisneta de Henrique VII, colocando ela numa posição potencialmente próxima à sucessão real. A Jane foi educada como uma jovem extremamente erudita, era fluente em latim, em grego, francês e italiano. Ela era descrita como estudiosa, devota e séria. Em 1553, o Eduardo ficou extremamente doente e ficou claro que ele não sobreviveria. Na linhagem do trono, quem ficaria em seu lugar seria Mary, a sua meia-irmã, mas por ela ser uma católica devota, Eduardo e os seus conselheiros protestantes decidiram alterar a linha de sucessão, nomeando Jane como sua sucessora, ignorando a Mary e a Elizabeth. Pouco tempo depois, em 6 de julho de 1553, o Eduardo morre aos seus 15 anos. E no dia 10 de julho desse mesmo ano, Jane foi proclamada Rainha da Inglaterra e coroada na Torre de Londres. No entanto, a Mary tinha amplo apoio popular. No dia 19 de julho de 1553, Mary entrou triunfante em Londres e foi reconhecida como rainha legítima. Jane e seu marido foram imediatamente aprisionados na Torre de Londres. Os dois foram julgados e acusados de alta traição em 13 de novembro de 1553 e condenados à morte. Inicialmente, Mary planejava apenas poupá-la, mas a rebelião de Thomas White em janeiro de 1554 mudou a situação. Isso porque a rebelião queria depor a Mary e colocar a Jane de volta no trono. Como resultado, Mary viu Jane como uma ameaça contínua e ordenou a sua execução. Assim, em 12 de fevereiro de 1554, Jane foi levada para a Torre Verde e lá ela foi decapitada aos seus 16 anos.